Isso aqui é melhor. Tecnologia velha. Bacharel em Física pela UFCE. Mestre e doutor em Física pela Universidade Estadual de Campinas. Fez pós-doutorado no AT&T Bell Labs em Murray Hills, New Jersey. Desde 2008, é professor titular da Universidade Estadual de Campinas. Trabalha com fotônica, biofotônica, fibras fotônicas, pinças ópticas, diversas técnicas de microscopia e quantum-dots. Possui mais de 100 artigos, 10 capítulos de livro, algumas patentes e pedidos de patente. Pronto? Bom dia. Queria agradecer a organização aí pelo convite. É sempre uma alegria vir a Recife. Eu acho que das minhas visitas a cidades profissionais, Recife está entre primeiro e segundo. Tiro o Rio porque tem comitê de julgamento no Rio, mas eu venho mais vezes aqui do que em qualquer outra cidade aqui. E é sempre... Pode continuar me convidando, que eu adoro vir para casa. E aí eu queria conversar com vocês a respeito dessa área chamada de... Eu estou usando o nome física biológica, vou dizer por quê, porque isso é uma área que saiu muito mais da turma envolvida com laser, e a gente não quer fazer uma confusão com uma área que já é conhecida, chamada biofísica. Biofísica tem sido muito voltada a potencial de membrana, medidas elétricas, e ela já criou o nome, então já demarcou o território dela, e aí a gente resolveu, isso aqui é no mundo todo, certo? O pessoal que trabalha nessa área resolveu colocar um conjunto mais amplo que põe física biológica. A biofísica ficaria um subconjunto da física biológica. A biofotônica é um subconjunto da física biológica. A física biológica seria muito maior do que qualquer uma dessas. E aí, eu queria começar falando mais assim, da perspectiva para o futuro, do que falando do passado, certo? E começar com um argumento econômico. O que a gente tem observado ao longo da história do desenvolvimento mundial é que os desenvolvimentos tecnológicos vêm em ciclos, vêm em grandes ondas. Certo? Nunca ninguém entendeu muito direito no passado por que tinha que vir em grandes ciclos, por que não vem contínuo. Tem gente pesquisando o tempo todo, as inovações viriam num ciclo contínuo. Certo? Esses ciclos são chamados long waves, ou ondas de Kondratiev, eles duram entre 50 e 60 anos, e ao longo da história já se observou 5 eras dessas. A última, todos vocês estão percebendo, é a chamada Era da Informação e Comunicação. Se data sempre a posteriori, eles datam o começo dessa onda em 1971, quando a Intel fabricou o primeiro chip dela, que foi o chip bom para a computação, e que disparou essa onda. Certo? E o que mais que se observou de comportamento típico? Se você põe aqui o tamanho do mercado, e aí você deixa os seus 60 anos, aqui no começo aparecem milhares de companhias, você diz assim, se eu tivesse investido na Microsoft, eu teria ganho dinheiro. Mas 99% das empresas que apareceram nessa fase aqui vão simplesmente à falência. Certo? Você não sabe quem vai ser a ganhadora no final. Depois entra num período de franca expansão, certo? E aí aqui as empresas começam a coalescer e formar poucas empresas que começam a dominar o mercado, e o que se observou é que sempre no meio desse ciclo vem uma crise econômica. Em todos os 5 grandes ondas para trás apareceu a crise econômica. A grande crise econômica tecnológica deveria ter vindo em 2002, quando o pessoal descobriu que tinha mais fibra ótica do que capacidade de informação. Mas o Banco Central americano empurrou para frente e jogou para 2008. Certo? E daí ela entra numa fase de maturidade, o mercado fica bastante grande, já tem mais celular no mundo hoje do que gente. Então, para o mercado continuar crescendo, precisa de vir muita inovação. E, nesse momento aqui, as empresas e o mercado financeiro começam a procurar alternativas. Certo? Se a gente der uma olhada nesse quadro, que 5 observações não é muita coisa do ponto de vista estatístico, e a gente acreditar, em relação a essa onda da informação e comunicação, a gente está nessa fase. E aí esse livro da Carlota Pérez mostrou por que havia esse comportamento em ciclo. Basicamente é um acoplamento com o mercado financeiro.
o mercado financeiro aloca os recursos, ele escolhe a tecnologia da vez, joga todo o recurso naquela e as outras vão ficar esperando. Se você tiver uma boa ideia antes do tempo, você pode esperar até 60 anos, até a sua ideia chegar à época certa dela se tornar uma grande onda. Isso aqui é, obviamente, um fenômeno social. Quanto mais gente acreditar que a nova onda vem, certo? Maior a chance de ser aquela tecnologia da nova onda. Tem certas condições aí, mas o que eu estou chamando a atenção para vocês é o seguinte: nós devemos estar, nesse exato momento, em algum momento de transição entre o que seria a quinta e a sexta onda. Por que esse momento é importante? Porque são os momentos de virada. Nunca um país dominante perdeu o domínio no meio de uma grande onda dessa, tecnológica. Sempre foi na virada de uma tecnologia para outra. Começou na Inglaterra 2 vezes, aí ficou Inglaterra, Alemanha e Estados Unidos, e daí foi para os Estados Unidos, já tem 2 ciclos nos Estados Unidos. Quer dizer, aí tem uma boa chance de um outro país pegar. Então, se a gente acreditar nesse quadro, nesse panorama, você pode fazer a pergunta de $1 trilhão. Não fala em bilhão aqui, tá certo? Estou falando em mundo. O PIB do mundo é em torno de 70 trilhões de dólares, 65, 70 trilhões de dólares. Certo? Se você falar no mercado lá fora e disser que ele é de $1 bilhão, ninguém te escuta. Certo? Você tem que começar a falar 400 bilhões, 500 bilhões, meio trilhão, para alguém começar a te escutar. E eu tenho a minha própria opinião, certo? E a minha opinião é que a nova onda virá do controle da biologia no nível celular molecular como a gente jamais teve no passado. Note, para trazer uma inovação realmente, não é botar um pouco mais do que você já tem. Tem que trazer produtos novos, produtos que mudem a forma como uma sociedade inteira pode se organizar, certo? E alguns têm chamado isso de bioeconomia, certo? E eu tenho chamado o controle da biologia, porque a bioeconomia tem muito sido voltada para a substituição de petróleo por biocombustíveis. Certo? A palavra ficou fechada assim. E aí você começa a procurar quem pensa como você, e aí você vai e descobre que o National Research Council publicou esse relatório aqui, de pesquisa exatamente na interseção entre a física e a ciência da vida. Note, essa turma que tem feito os relatórios são geralmente físicos. Quando é o pessoal da MIT é um instituto de tecnologia cheio de engenheiros, né? Aí eles põem ciência da vida, física e engenharia. Certo? Se for só físico, aí eles cortam a química. Certo? Mas é óbvio que essa interface vai passar por física e biologia, ninguém discute, tem que passar pela química e tem que passar pelas engenharias também. Tá certo? E esse daqui, ele é bem explícito. Ele diz exatamente isso, ó, a era da informação está madura. Estamos esperando uma mudança mundial para uma nova direção. Certo? E essa nova direção, eles estão apostando no controle da biologia, como eu estou falando para vocês. E aí a pergunta é, bom, será que isso aí não seria um problema para os biólogos? Então, deixa os biólogos e os médicos cuidarem da revolução. Certo? E aí eu vou dizer, não, é com a gente. Certo? Nós temos que entrar nesse campo ou ele não vai desenvolver. E ele tem se desenvolvido a partir daí, certo? Muito através das técnicas de física. O Carlos Bustamante é físico, professor de Berkeley, ele cunhou o termo in singulo biochemistry. A palavra ficou bonito porque em biologia tem in situ, in vivo, e esse é in singulo. Certo? Então, chega de fazer bioquímica num conjunto de 10 a 20 moléculas. Quer fazer em uma única molécula. Certo? E quando a gente fala em observar e entender, do ponto de vista teórico, uma única molécula, ou você coloca os físicos na história, ou você não vai entender nada. Certo? E por quê? O que ele tem chamado a atenção? É muito diferente de você fazer, por exemplo, o estudo de física e estatística de 10 a 20 moléculas absolutamente idênticas. Se eu fizer a observação do conjunto de moléculas, eu observei o que tem uma multiplicada por n. Certo? Acontece que, se a sua amostra for heterogênea, tá certo? E se ela tiver flutuações, você não vai tirar o comportamento de uma através da média de n moléculas.
E é o que acontece na biologia. Pega uma molécula mesmo, essas proteínas são imensas, certo? Cheias de átomos. Tá? Então elas têm milhares de pontos de mínimo. E elas têm milhares de conformações possíveis. Tá? E ela fica mudando de conformação o tempo todo. Dentro da temperatura ambiente, certo? Ela está o tempo todo mudando de conformação. Numa das conformações, uma reação bioquímica acontece. Nas outras, não. Certo? Então, você ficou na seguinte situação. Se você olha um conjunto, um ensemble muito grande de moléculas, a média esconde o que aquela molécula que está fazendo alguma coisa está fazendo, que é o importante para você. Aí é pior ainda. Olhe só para uma e faça uma média no tempo. Certo? Essa molécula no tempo está mudando. Certo? Então, você também vai, se fizer a média no tempo, vai perder a informação do que acontece naquele momento específico onde ela tinha aquela conformação específica. Então, a gente tem que observar uma única e ainda em tempo real. Certo? Então, isso joga uma restrição em cima do conhecimento muito grande. Tá? Um outro conjunto de físicos começou a olhar para a biologia, físicos e engenheiros, começaram a olhar para a biologia do ponto de vista de teoria do controle. Eles disseram, bom, a biologia obviamente é controlável. Eu estou aqui pensando, imediatamente, os meus músculos aqui, o som sai, eu estou controlando tudo. Certo? Então é controlável. Se é controlável, tem que seguir a teoria do controle. A teoria do controle é totalmente geral. Certo? Então, você pode fazer uma analogia entre o que acontece na biologia e o que acontece no circuito de rádio, etc. Então, eles começaram a olhar para a biologia e fazer uma pergunta, a pergunta sobre, tem amplificador? Tem retroalimentação, feedback positivo, feedback negativo? Quem faz o papel das coisas na biologia? Aí ficou claro o seguinte, o DNA é o software, está escrito a informação. Mas o hardware da biologia é feito através das proteínas. As proteínas interagem, e elas interagem quando elas se encostam umas nas outras, quando a proximidade entre elas é muito grande, tá certo? E desencadeiam os processos, e eles estão chegando ao ponto de tirar, por exemplo, esse circuito aqui de proteínas, aí cada uma tem um nome, é o circuito do detetor. Aqui tem um pré-amplificador, depois você tem um amplificador de potência, manda fabricar aquela proteína até dizer chega. Algum momento você tem que dizer, tem demais, pare. Certo? Então tem que ter os mecanismos de retroalimentação aqui, de feedback, para jogar de um circuito para o outro. Certo? Então o pessoal tem olhado para a biologia desse ponto de vista. Certo? Aí chega e diz assim, mas existem muitas proteínas, existem muitas, certo? Mas a gente precisaria observá-las fazendo o seu trabalho dentro de certo circuito. Às vezes uma mesma proteína, num circuito está fazendo uma coisa, no outro está fazendo outra. Certo? Então chegou o momento da gente olhar para a biologia dentro desse nível. Do ponto de vista de complexidade, pelo menos nos trabalhos que eu li, os engenheiros disseram que não é tão mais complexo do que o que a gente tem hoje em microeletrônica. E a gente tem uma capacidade de computação e a gente teria a capacidade de começar a levantar esse tipo de discussão. Certo? Muito bem, então, por aí vai evoluindo o mundo. Eu acho que a quantidade de biodispositivos que a gente vai ser capaz de tirar será imensa. Todo mundo pensa assim, eu vou tratar o câncer, eu vou curar o câncer, certo? Aí eu vou viver 200 anos. Aí você pergunta, você vai ter memória? Vai viver 200 anos, mas sem saber quem você é, tá certo? Então temos que cuidar do Alzheimer e etc. Mas eu acho que o panorama é muito mais rico, porque a gente pode desenvolver bactérias para tirar CO2 da atmosfera e fazer biocombustíveis. A gente vai ter biodispositivos para fabricar milhares de coisas que a gente nem sonha. Certo? Então, abre esse panorama. As aplicações provavelmente serão aplicações em que você entendeu e aí o biodispositivo é fabricado, que é o que vai parar no mercado. Certo? E aí a gente pergunta, muito bem, e a fotônica onde entra na história. Certo? E aí a gente percebe o seguinte, eu quero examinar processos. Eu quero ver aquela uma única molécula no tempo. O processo é uma sequência de eventos no tempo. Ou seja, o tempo é crucial na história. Certo? E você precisa, então, de ferramentas capazes de fazer observações em tempo real. Certo? Então, diz o seguinte, para de tirar fotos, filme. Certo? O que os biólogos fazem normalmente é tirar foto.
Eles pegam a amostra, fixam, pronto, ali você congelou. Aí você pode ter alguma ideia da evolução temporal tentando fazer congelamento em momentos diferentes, mas aí serão amostras diferentes, certo? Então você tem um problema sério. E praticamente é só a ótica que tem capacidade de começar a observar uma única molécula evoluindo ao longo do tempo. Normalmente, se você pensar em fluorescência, com tempo de vida de 1 nanosegundo, você teria 1000 fótons emitidos em 1 microsegundo, certo? Se você detectar 100 fótons, ou 10 fótons, a gente tem detectores que detectam um único fóton, certo? Você consegue fazer medidas num tempo biologicamente curto, certo? Você pode agora usar ressonância magnética, vai ficar um tempo absurdo, você não vai conseguir ver. Fala em ressonância para ver uma única molécula, pode até ser, mas você vai ter que mexer no tempo aí para pagar o preço. Então, praticamente, a ótica tem sido a ferramenta com sensibilidade e com resposta temporal para observar sem interagir, sem danificar nada. Você vai fazer microscopia eletrônica, o feixe de elétrons é altamente energético e tende a destruir tudo que ele vê em cima. Certo? Então, nós estamos precisando de técnicas que não modifiquem o que você quer observar. Então, não pode ser destrutiva, de preferência remota, tem que vir de longe, leva a onda para longe. Isso é típico de ondas, né? A gente faz observações com ondas porque são remotas. Deve trazer informações bioquímicas e biomecânicas com resolução espacial, pelo menos subcelular, mas o ideal é você chegar ao nível molecular. Essas moléculas biológicas têm entre 1 e 10 nanômetros. Então, se você chegar à resolução espacial de 1 nanômetro, ou mesmo se você chegar a 5, 6, 10 nanômetros, ali só cabe uma molécula, então você pode observar aquela uma única molécula. E reconstrução em 3D, porque a biologia não acontece em 2D. Cuidado porque muitos biólogos põem a cultura em cima de uma lâmina e tudo acontece em 2D, na lâmina. Nos organismos vivos não é verdade, certo? A forma da célula muda. E você pode então pensar em responder questões, o que aconteceu, aonde aconteceu e quando aconteceu. Certo? Então a gente quer tudo que a mecânica quântica proíbe. Resolver no tempo, no espaço, espectralmente. Tirando as informações. E para fazer isso aí, tem uma outra grande vantagem da ótica, é que a gente pode botar uma ferramenta multimodal. Certo? A grande vantagem da ótica é que, tirando o filme Guerra nas Estrelas, um feixe de luz não para o outro feixe de luz, passa pelo outro sem nem ver. Para você ter um interagindo com o outro, muito do que a gente dedicou à vida na década de 80 foi fazer um feixe de luz interagir com o outro através da ótica não linear. E não era fácil. Certo? Então, você pode pegar um microscópio, tem milhares de portas, jogar quantos feixes você queira e extrair tantos feixes quanto você queira e usar todas as técnicas possíveis, porque você não quer perder informação durante um processo. Colete tudo para entender aquele processo. Algumas pessoas chegaram para mim, por que você quer tantas técnicas? Aí eu dei esse exemplo aqui. Está aí, um equipamento multimodal. Tá, quanto mais você... Aliás, tem coisa demais nesse equipamento, se a gente usar 10%, usa muito. Certo? A quantidade de aplicativos que se põe num celular hoje. E o que a gente pode fazer na ótica é até melhor aqui, porque normalmente você usa uma aplicação por vez. Eu estou batendo foto, é só foto. Certo? Aí depois você faz a outra, né? Aqui não, é em paralelo. A gente pode coletar as informações em paralelo, portanto a gente não perde tempo. Certo? Aí um pouquinho do nosso grupo da Física Biológica dentro do Instituto de Física. Tudo começou, eu fui para o Bell Labs fazer o meu pós-doutorado, era em Holmdel e não Murray Hill, como acho que está aí errado no lápis, eu não sei quem pôs. Certo? E lá eu conheci o Arthur Ashke, uma pessoa sensacional, que foi o pioneiro da pinça ótica. Eu cheguei em 88 e eu acho que tinha desenvolvido a pinça em 86, 87. Então estava novinho e eu fui fazer, eu não fui coordenado, orientado por ele, mas eu fui fazer uns experimentos no laboratório dele. Ele tinha esse microscópio aqui, é o mesmo, e ele ficava brincando. E eu ficava olhando e achando bonito aquilo. Certo? E eu achei tão bonito que eu disse, eu quero brincar com isso quando eu voltar para o Brasil. Certo? Aí, quando você volta, você não pode chegar e dizer assim, me arranja um dinheiro que eu quero brincar de prender bichinho. Certo? Aí você
monta uma pinça ótica, faz um filminho, mostra que funciona, e aí você pede dinheiro depois de ir conversar com os biólogos e procurar um problema relevante para você usar essa aplicação. Então, em 91, a gente montou a primeira pinça ótica no Brasil. A primeira mesmo foi montada meio assim, microscópio emprestado lá do pessoal da medicina, uma câmera do pessoal do cinema em cima, aí a gente montou, filmou, apresentou nos congressos e submetemos o projeto. Então, em 91, o projeto do PDCT em instrumentação saiu, a gente montou a primeira pinça ótica, e foi daí que eu comecei a interagir com os médicos, principalmente o pessoal do Hemocentro. E aí a gente começou uma interação forte, começamos a fazer muitas medidas em hemácias, e aí isso aí foi tomando o tempo. Quando eu voltei, eu trabalhava no Biolabs com comunicação fotônica para comunicações. Eu tinha 90% do meu tempo dedicado à fotônica, que era onde se publicava, e 10% com a física biológica. Aí o tempo vai passando, inverteu. Certo? 20 anos, 30 anos depois, eu estou com 90% do meu tempo dedicado à física biológica, e 10% ainda sobrou nas aplicações de fotônica. Aí, quando chegou em 98, 99, eu comecei a perceber que a pinça ótica era uma ferramenta ótima para você tirar propriedades biomecânicas. Se você quiser se divertir com teoria da força ótica, tem um espaço imenso, a gente se divertiu bastante, certo? Mas não vou jogar equações para cima de vocês, tá certo? Mas a gente começou a perceber que ficava faltando alguma informação sobre o que está acontecendo. Certo? Então, veio a ideia, não, vamos juntar a pinça com outras ferramentas. Então, eu posso prender algum animal, por exemplo, um espermatozoide, e ao mesmo tempo ficar olhando o consumo de ATP dele. Certo? Isso aqui eram alguns exemplos. Isso aqui, a gente pegou a cebola, isso aqui começou a brincar. Você começa a brincar, a primeira coisa que você vai fazer é pegar e furar o dedo, pôr uma gotinha de sangue, e olhar para a hemácia. Certo? Aí você descobre que elas grudam uma na outra, você não vê nada direito. Aí você tem que ir com os médicos, aí traz com heparina, etc. Aí você começa a tirar as coisas. A gente observando, ó, a gente formou um colar de hemácias aqui, ó, uma presa na outra. Elas deslizam, tem potencial zeta, como gruda, como não gruda. Na cebola a gente achou esse cristalzinho bonitinho, tem 10 microns aqui. A gente descobriu que é oxalato de cálcio. Aí na foto está bonitinho, só que isso aí gosta de ser a semente para virar pedra nos rins. Certo? Então não acho tão bonito não. Certo? Aí em 2000 a gente teve aprovado o centro CEPID da FAPESP, e a FAPESP exigiu que a gente colocasse informações na internet. E aí, de repente, eu vou procurar meu nome na internet e acho num site de ufologia. Certo? E o título, Light Sucks. Professor Lenz, da Unicamp, provou que a luz pega a bactéria e leva de um lado para o outro. Logo, um disco voador vem aqui, joga a luz em cima de um pobre cristão e abdução. Certo? No caso do artigo, ele não chegou a fazer abdução. Ele ainda jogava vários lasers. Certo? Ele jogava 3 lasers, fazia um furinho aqui, e o outro era só para puxar o sangue. Então, a gente percebe que alienígena gosta de sangue. E deixava o freguês vivo. Meio fraco, não sabia o que tinha acontecido. Certo? Aí eu fui falar para o Brito, disse, ó, Brito, olha aí, ó, você mandou botar o filme, foi parar no site de ufologia. Tá certo? Ele disse, depois você põe na internet o que vão fazer com ele. Se o cara tentasse fazer isso, ia chegar só o pó, tá certo? Porque a potência do laser, para você prender algo que não seja da ordem de micros, muito pequena. Muito bem, aí foi quando a gente, então... Ups, eu pulei o que aqui? Pegou num canto errado aqui. Aquilo foi século XX, entramos no século XXI, com um centro de pesquisa em ótica e fotônica. A gente era... O primeiro centro saiu, o casamento entre São Carlos e Unicamp, o centro era junto, demorou 5 anos, os assessores recomendaram o divórcio, e aí ninguém quis abrir mão do nome, então tem CEPOF São Carlos, CEPOF Campinas. Certo? E a gente, então, aqui conseguiu fazer a primeira integração da pinça ótica com ótica não linear, usando rama, espalhamento Mi, geração de segundo harmônico, tudo nessa pinça daí. Certo? Eu ia comprar o meu primeiro microscópio confocal em 2001, 2002. Aí vocês lembram que foi a eleição do Lula. O dólar chegou a quase
4. A FAPESP pegou dinheiro e travou. Quando o dinheiro voltou, aí o microscópio que ia comprar saiu do mercado, eu só consegui comprar em 2005. 2005, chegou o primeiro confocal, aí nós tiramos a primeira imagem de geração de segundo harmônico no Brasil, certo? Mas não vou falar essa primeira, porque como a gente estava fazendo na frente, a primeira pinça, o primeiro segundo, o primeiro flim, etc., isso aí vai ficar chato para vocês. Aí a gente tirou essa primeira imagem decente. Aqui era uma imagem com resolução baixíssima, porque a gente andava com a amostra. Certo? Aí, em 2007, a gente colocou o FLIM, vou falar dele. Em 2008, nós aprovamos esse Instituto Nacional para Fotônicas Aplicadas da Biologia Celular, está aqui o símbolo dele. A primeira imagem de terceiro harmônico saiu em 2008, e aí começou a chegar os equipamentos comprados aqui. Certo? Foi microscópios aqui a gente colocou uns 3 milhões de dólares em cima de equipamento novo, certo? Num projeto multiusuário. A gente pegou aqui e pegou da FAPESP um projeto multiusuário. Certo? Os meus Optical Parametric Oscillators para fazer carros chegaram em 2010, uma ponta de força atômica para fazer chip enhancement chegou em 2010, outros AIs, certo? Aí a gente pôs um sistema de múltiplas pinças ópticas funcionando, o nosso primeiro frete está saindo em 2011, e agora nós estamos caminhando na direção de Super Resolution, resolução abaixo da coisa. O projeto do INCT foi feito para ser todo o dinheiro no mesmo laboratório, um conjunto de equipamentos. A gente planeja assim, ó, os técnicos ficam desse lado da mesa, os biólogos ficam do lado de lá, não mexem na montagem, certo? Para a gente escapar do que eles chamam da praga dos biólogos. Compra equipamento caro, todo mundo morre de medo, ninguém toca, não tira resultado nenhum. Aí tem os alunos corajosos que vão, usam, quebram e ninguém mais usa. Certo? Então, tem os técnicos, eles não mexem, os técnicos fazem, eu tenho um físico, um doutor em física e um doutor em biologia, que trabalham direto com o usuário. Aí eles perderam medo. Certo? Aí encheu de gente. Certo? Então, e aí tem a medicina, biologia, engenharia de alimentos, a química, tá? Todo mundo lá, e vários laboratórios do Brasil todo, incluindo Recife e Fortaleza. Certo? E a Renorbio, não sei se vocês já ouviram falar da Renorbio, que é uma rede de biotecnologia, e com um site onde as pessoas vêm e marcam o seu horário. Certo? Se algum de vocês quiser usar, aí vocês vão descobrir que tem 3 meses de fila. Aí vocês não fazem assim, vocês me mandam um e-mail, que aí a gente revê a fila. Certo? Muito bem, então deixa eu falar agora sobre o arsenal óptico, para a gente começar a observar. Por exemplo, a biologia funciona muito como um motor, tá vendo? Isso aqui é uma quinesina lançando em cima de um microtúbulo, e isso aqui é uma enzima chamada DNA polimerase, replicando o DNA, certo? E ela é um motor mesmo. Sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. Cada vez que ela abre e fecha, o DNA dá uma volta, incorpora uma base, ele anda. Essa quinesina vai andando nos microtúbulos e levando o lixo para fora. Tem uma que vai do núcleo para a parede celular e outra que vai ao contrário, é a dineína. Certo? E a gente quer observar esse tipo de comportamento usando só ótica. E a gente, tudo que você fizer na biologia é extremamente valioso, tudo está valendo a pena. Certo? Então a gente tem processos de ótica linear, não jogue fora, certo? Principalmente a fluorescência, extremamente poderosa. Tem um outro processo chamado de frete, onde uma molécula transfere energia para outra molécula, e aí você vê o decaimento da fluorescência na segunda molécula, e isso só acontece quando elas encostam, estão próximas, certo? Dentro do chamado raio de Forster. Portanto, isso aqui é um sensor muito grande sobre interagiu ou não interagiu proteína A com proteína B. Certo? Você tem o RAMA, que te dá informação sobre as vibrações moleculares, portanto, quais são as moléculas envolvidas, e você depois tem os processos de óptica não linear. Você pode excitar a fluorescência com 2 fótons, você pode jogar 2 fótons e emitir um com dobro de energia, chama-se Second Harmonic Generation, joga 3 e emite o triplo, Third Harmonic Generation. Você pode ter o hiperrama, em que, em vez de você jogar para cima com fóton, você joga com 2. E você pode ter um outro processo chamado Coherent Stokes Ram Scattering, que você usa 3 fótons de entrada. Certo?
Então, vamos começar a falar da nossa plataforma multimodal. A ideia da microscopia confocal foi do Marvin Minsky, antes do laser, 57 a patente. E ele pensou o seguinte, ó, se eu colocar um pinhole numa distância conjugada com o plano que eu quero enxergar, qualquer coisa que esteja para frente desse plano ou para trás do plano será focalizada ou depois desse plano conjugado ou antes, logo vai bater no pinhole e aí vai ser rejeitado. Então, com isso, ele rejeita os planos de baixo e de cima. O Minsky chegou a demonstrar, tentou fazer um equipamento, não teve sucesso nenhum, nunca vendeu. Basicamente, ele mantinha o feixe de luz fixo, nem era laser, e andava com a amostra. Ao fazer isso, primeiro é lento, depois vibra, e as imagens que saíam não eram boas. Então, só pegou mesmo quando esses dois, Amos e White, de Cambridge, na Inglaterra, começaram a dizer, não, eu vou varrer o laser e não a amostra. Deixa a amostra quieto, e o laser vai varrendo. E aí, o primeiro que saiu comercial foi vendido para uma empresa chamada BioRed, em 88, que foi a que a Zeiss comprou em 2001. E aí mostra a diferença. Ó. Isso aqui é uma microscopia normal e isso aqui é confocal. Não é a resolução aqui que está pior, não. São os planos que estão acima e abaixo que estão fazendo essa imagem esfumaçada. E você não consegue. Então, ao rejeitar os planos, você consegue uma visão muito mais nítida do que está acontecendo. Não vou comparar aqui com esse, porque esse aqui é colorido, certo? Aí já é totalmente uma comparação injusta. Põe no preto e branco para você fazer. E as plataformas hoje, isso aqui até aí você vai lá e compra. A plataforma que a gente comprou da Zeiss, a primeira da Olympus não era assim, ela tem o seguinte, ó. Você vai varrer o laser. Então o laser vai estar andando. Então ele não cairia no pinhole, porque ele está do lado. Então você tem que... O que você faz? Você tem dois espelhos, um faz a varredura vertical, o outro a horizontal. Certo? Ele vai bater em posições diferentes na objetiva, e você tem que fazer ele voltar e cair no pinhole. Então, você faz um processo de escaneamento. Você traz o laser azul, que vai ser o laser de excitação, passa nos dois espelhos, faz a varredura na amostra, coleta a fluorescência com a mesma objetiva, o caminho da ida é o mesmo da volta, passa de volta pelos dois espelhos, aí nessa posição ela está descanned, os dois feixes estão confocais. Aí você separa agora com um dicróico a fluorescência da excitação, e aí a lente, pinhole. A partir do pinhole, ela virou confocal. Você rejeitou os planos de cima e de baixo. E aí joga-se numa grade de fração, e aí um conjunto de detetores detecta vários comprimentos de onda simultâneos. Certo? Esse é o confocal espectral. Certo? E com ele a gente tira, todas são nossas imagens aqui, certo? A gente tira com várias cores. Por exemplo, essa daqui, a gente vê as várias fases da divisão celular. Aqui era um Trypanosoma cruzi que veio do Rio. Isso aqui é cardiomiócito que veio lá do LN Bio. Certo? Essa foi uma planta que veio da biologia. Certo? Isso aqui é autofluorescência. E aí, com isso, você já faz muita coisa. Nada espetacular, porque os biólogos compram. Certo? Onde é que eu pus? 10 nanômetros de resolução espectral. Certo? Entre um detetor e o outro, você tem 10 nanômetros. Ou seja, não tente usar esse array para fazer rama. Certo? Você pode diminuir, mas pondo uma fenda na frente. Certo? Aí você pode chegar a 1 nanômetro. Mas aí, para fazer alguma medida, você tem que andar com a fenda. Então, você não vai pegar em paralelo. Certo? Então, você pega o tamanho do detetor e vê o espectro ali e vê quanto cabe. Certo? Aí, já na década de 90, apareceu a microscopia multifóton. Ela foi desenvolvida pelo Webb. Olha o nome do Webb, ó. www, tá vendo? Ele é o próprio, o homem de Cornell. Eu assisti uma palestra dele e ele disse uma coisa interessantíssima. Ele diz assim, ó, todos os projetos pelos quais eu estou aqui, que vocês me convidaram, inicialmente, quando eu submeti, foram rejeitados. Então, ele recomendou, faz um projeto convencional que ele passa. Quando você ganhar o dinheiro, você gasta com o que você quiser. Certo? Não precisa gastar no que você prometeu. Certo? Foi ele que falou, viu? Fui eu. Certo?
Hein? Foi o Web que falou, tá certo? Estou vendendo pelo preço que eu comprei. Tá certo? Aí a ideia do multifóton vem o seguinte, ó. Para um processo de 2 fótons acontecer, os 2 fótons têm que coincidir no tempo e no espaço. Então tem que haver uma superposição temporal e espacial. No tempo, pegue um laser contínuo, que os fótons estão distribuídos ao longo do tempo, pega a mesma energia, pega esse retângulo e vira assim, ó, e põe um laser pulsado. Você não mudou a energia média, a potência média é a mesma, só que você pôs todos os fótons no mesmo tempo. Então, com isso, você garantiu a superposição temporal. A gente tipicamente usa um laser na safira de 100 femtosegundos. E a superposição no espaço é no foco do laser. Certo? Então, aqui está mostrando, ó, um laser contínuo excitando a fluorescência numa rodamina. Vocês estão vendo o cone inteiro de fluorescência sendo excitado. Aqui você tem o laser pulsado, só no foco do laser você tem a fluorescência. Então, não preciso nem descanear, porque a luz só vem do foco. Certo? Então, você pega. Além disso, ele é um processo intrinsecamente confocal. E aí, vamos só ver, ó, se a gente pensar um fóton vira um eletricitado como se fosse uma reação química, você tem que a velocidade da reação é proporcional à concentração dos reagentes. Certo? Então, aqui seria proporcional à concentração de fóton, que, em caso de luz, a gente mede como a intensidade. Certo? E a intensidade é a potência por área. Já se você tiver um processo em que você tem N fótons virando eletricitado, você tem que a concentração, a velocidade, será proporcional à concentração dos fótons elevado a N, ou seja, vai com a intensidade elevada a N. Um processo que é proporcional à intensidade, ó, o número de eventos em cada área vai ser a intensidade vezes a área, mas isso aqui é potência por área, cancela a área. O número de eventos aqui será o mesmo aqui. Na verdade, vai diminuindo porque tem absorção. Certo? Mas você não tem vantagem para o número de eventos no foco. Já, se você tiver, por exemplo, um processo de 2 fótons, isso aqui é I2, I2 tem uma área ao quadrado embaixo, tem uma área em cima, ainda sobe uma área embaixo. Então, a sua probabilidade de ocorrência no foco é onde a área é menor, é muito mais alta do que no outro. E com ele, você, agora, o que você precisa? Pega aquele seu microscópio e, em vez de jogar laser contínuo, joga um laser de femtosegundos. Não passa por fibra, porque estraga o seu pulso, certo? Tem que vir em free space. Né? E aí você tipicamente joga um laser titânio safira, passa pelos escaneadores iguaizinhos, vai na sua amostra, só que você agora pode colocar um filtro e colocar o seu detetor direto aqui. Então você põe o que eles chamam de NDD, Non-Descane Detector. Certo? E aí a gente fez, e como esse laser é sintonizável, você pode detectar aqui, você pode detectar aqui, você pode detectar lá em cima, luz transmitida, como você quiser. Só precisa cortar o laser. Mas o laser está lá em 800 e você está vendo a fluorescência em 500. Então é muito fácil de você cortar o laser. E a gente achou de tudo, autofluorescência. Isso aqui é espermatozoide de cabra da peste. Veio do Ceará esse espermatozoide de cabra aí. A gente passou lá e achou autofluorescência. Aí já que você pôs o laser de femtosegundos, né, aí você pode agora fazer o Fluorescence Lifetime Imaging, que é super bacana, porque você ganhou um relógio. O laser não vem um pulso, ele vem um pulso e uma sequência de pulsos com um trem com uma taxa de repetição típica de 80 MHz. Aí, você tem um relógio. Se você colocar aqui um detetor que mede o tempo em que cada fóton chega, é um capacitorzinho carregando, então você transfere voltagem e tempo. Certo? Então você sabe, põe numa planilha, o momento em que cada fóton chegou. A partir daí, você é capaz de contar quantos fótons chegaram em cada momento. Faz uma curva de decaimento, faz um ajuste, né? E daí você pode colocar a cor relacionada ao tempo de vida. Certo? O que a gente ganha? Tipicamente assim, ó, excitou o elétron, está lá em cima. Tudo que sobe e desce. Vai cair. Quando? Eis a questão. Mas, você está com um carro lá em cima na montanha, pode subir e descer, instável. Você traz qualquer coisa que perturbe o equilíbrio e aí ele cai mais rápido. Como o elétron tem carga, qualquer coisa com carga ou dipolo interage com o elétron e muda esse tempo de vida. Então você tem um sensor químico molecular em torno da sua molécula. Certo?
E você pode, então, usar isso aí para dar a cor. A intensidade é dada pelo número de fótons e a cor é dada pelo tempo de vida. Aí é seu, é computacional, você tem que dar essa tabelinha para dizer, ó, vermelho são 2 nanosegundos, mais verde, 1 nanosegundo. Certo? E aí isso aqui, cada um que fizer o experimento tem que dar isso aqui. Isso aqui são ilhotas de Langerhans, em que a gente colocou ela no tempo zero, tá certo? E aí injetamos glicose e observamos depois de 10 minutos. Vocês veem a região que estava acesa e quanto acendeu mais, você vê o histograma dos tempos de vida. Aqui, ó, o tempo de vida curto era menor do que o tempo de vida longo e aqui inverteu. Certo? Tem um amigo da biologia que estava interessado em lignina, cana-de-açúcar. Lignina é o inferno. Certo? Você não consegue quebrar, não tem enzima. Certo? Para papel sai marrom, tem que tirar a lignina. É um custo imenso. E além disso, são 3 ácidos fenólicos, a fluorescência cai no mesmo local, você não discrimina pela intensidade. Mas moléculas diferentes têm tempo de vida diferente. Colocamos no FLIM e vocês estão percebendo diferencial de cor, organizado espacialmente. Se fosse só uma mistura das 3 moléculas, você misturar cores, você vê uma outra cor, mas não vê diferencial espacial. Certo? Então a gente consegue discriminar também uma molécula da outra. Isso aqui eu peguei um vasinho de orégano, virei a folhinha de cabeça para baixo, não arranquei do pé, certo? E fiz o FLIM. Esse pedaço aqui é o estômato, que é onde a planta respira. Certo? Então tem muito mais oxigênio e o FLIM é sensível. Com o FLIM você pode pegar pH, você pode botar um sensor de pH local. Você faz um mapa assim, diz, ó, pH ali está tanto, aqui está tanto. Certo? Aí abre um canal iônico, entrou íons, muda o tempo de vida. Certo? E você tem uma outra técnica poderosa, chamada FRET, que eu já falei para vocês. A turma brinca que é culpado por associação, ou o velho diz-me com quem andas e te direi quem és. Tá certo? Quem está interagindo com quem. O processo, você excita a molécula doadora. Certo? O processo é coulombiano, não envolve transferência de fóton aqui. Essa molécula, esse elétron cai para o estado fundamental e aquele outro sobe para o estado excitado. Não houve transferência de carga, só da energia. Certo? E aí a outra molécula vai emitir. Aí, para isso acontecer, além de ter que ter uma superposição entre a emissão e a excitação das 2 moléculas, elas têm que estar próximas. E quem calculou esses raios foi o Forster. Certo? Isso aqui vai com a distância entre as moléculas à 6ª potência. Certo? E então, tipicamente, você está falando de raios de 5 a 10 nanômetros. Aí, certo? As primeiras medidas de FRET, elas usavam o seguinte, ó, essa molécula iria emitir no verde, essa daqui vai emitir no vermelho. Então, apareceu a emissão no vermelho, foi porque houve FRET. Certo? Acontece que é cheio de artefatos aí. É a história do FRET que parece que é, mas não é. Certo? Tem vazamento da fluorescência do outro, tem vazamento porque você excita outra molécula, porque as linhas são assimétricas, tem uma cauda imensa, certo? E você vai ter FRET acontecendo em poucas moléculas e muitas moléculas sem FRET. Então, depois de um certo tempo, todo mundo concordou o seguinte, quer medir o FRET, não use o comprimento de onda, use o tempo de vida. A molécula doadora, o tempo de vida cai bastante. Ela transferiu a energia para outra, o tempo de vida cai. Certo? E com isso, a gente conseguiu fazer o nosso primeiro trabalho de FRET. Fazia tempo que eu queria fazer o trabalho de FRET, tinha toda a ferramenta para fazer, mas falta bioquímica. Certo? Aí apareceu a Aline, do LN Bio, querendo fazer FRET. Eu falei para os meus alunos, amarra ela aí, só deixa sair quando tiver o FRET pronto, porque já tinham aparecido uns, aí deu alguma coisa errada, foi embora, vamos descobrir o que está havendo de errado, tá certo? E vamos resolver todos os artefatos, até sair o trabalho, e finalmente a gente conseguiu publicar, então, nosso primeiro trabalho de FRET. Depois de você descobrir que não era tão fácil quanto parecia inicialmente, tá certo? Quando a Aline trouxe a primeira amostra, eu quero ver pelo tempo de vida. O par era cian fluorescent proteína e aqui é yellow fluorescent proteína, certo? Então essa é a aceitadora e essa é a doadora. Olha para o tempo de vida da molécula doadora. Certo? Agora, se ele vem uma distribuição larguíssima, você não consegue ver variação.
E foi o que aconteceu quando trouxe a primeira vez. Eu disse, não, a concentração está alta demais. Vai lá e mexe na concentração, que não é tão fácil, porque essas proteínas estão codificadas no DNA, é o próprio organismo que produz. Aí foram lá para o LNB, produziram, até que chegou nesse momento aqui. Ó. Aí, ótimo. Agora a gente tem algo que a gente pode acreditar, o tempo de vida em torno de 2,5, ele varia um pouco entre 2 e 3, 2,5, tá certo? Depende das condições, mas é basicamente uma linha. Tá? Agora vamos fazer os vários controles. Controle positivo, vamos fazer algo que a gente tem certeza que tem frete. Ela foi lá e conseguiu construir um CFP, 15 aminoácidos, um CFP. Certo? E a gente chega e pergunta, para ela, essa medida aqui era dificílima. Agora, isso aqui era trivial. Esse trivial aí envolve saber botar no DNA o negócio, para construir exatamente assim. Para os físicos, essa parte não é trivial. É a que a gente não sabe fazer. E aí vocês veem, ó, o quanto tempo mudou aqui, para 1000. Certo? E aí tem várias coisas que você tem feito, por exemplo. Você constrói isso aqui, aí a biologia vem e corta aqui, aí você nota que o frete desapareceu. Ou o frete apareceu. Aí veio o controle, ó, quer saber se essa proteína aqui, a alfa-beta cristalina, está interagindo com essa proteína chamada FAC. Certo? E foi colocado só a alfa-beta cristalina com YFP, tempo de vida continuou o mesmo. Finalmente a gente colocou tudo. Ó. O CFP está preso na alfa-beta cristalina, o YFP está na FAC, e aí quando os dois estão juntos, o tempo de vida caiu para baixo de 2 nanosegundos. Certo? Aí a gente pode agora colocar na molécula e fazer esse mapa. Com esse mapa eu te digo o seguinte, ó, a distância entre o CFP e o YFP é tanto aqui, é tanto aqui, é tanto aqui. Por esse tempo de vida, eu posso te dar um mapa óptico da distância entre as duas moléculas fluorescentes. Não exatamente entre as proteínas, mas se você souber mais ou menos onde elas estão nas proteínas, a gente pode te dar essa distância. Aí, voltando um pouco, a gente decidiu construir na plataforma também uma pinça óptica. Certo? Então, só para dar uma ideia intuitiva, pinça óptica, suponha só 2 raios, iriam se encontrar nesse ponto, você põe uma esferinha aí com índice de refração maior, e aí você vê o que acontece quando um raio passa, se aproxima da normal, ao sair se afasta da normal, tem foto, tem momento, entrou nessa direção, saiu nessa, certo? A esferinha só sente um recuo na direção da seta preta, bem na metade dos dois. Põe do outro lado, por simetria, você nota que na direção horizontal se cancela e soma na direção vertical, sempre trazendo o centro da esfera para o foco do laser. E se você fizer uma simulação, você vê que a ideia da pinça óptica é sempre trazer o centro da esfera para o foco do laser. Na realidade fica um pouquinho abaixo, porque tem reflexão na superfície que empurra um pouco, mas você cria uma armadilha em 3 dimensões com um feixe de laser só. As forças são da ordem de 100 piconewtons, se a pinça for boa. Pinça ruim chega a 10, 5, certo? Depende de como você montou o seu feixe. Certo? Você diz 100 piconewtons não é nada, mas um espermatozoide, 1 micro por 1 micro por 1 micro, tem uma massa de 10 a menos 15, você faz um bocado de coisa. Certo? E aí, com isso, a gente abre um espaço, traz a pinça, e aí você põe a pinça junto. Os biólogos viram a pinça dos físicos, mas disseram, não, eu quero uma controlada por computador. Nada de ficar metendo o dedo nas coisas. Então, nós compramos uma pinça com 20 pontos e mais um laser de corte, de modo que você pode cortar as coisas aí. Certo? Muito bem, o chairman está já me chamando a atenção do tempo, deixa eu dar uma corrida, certo? E aí vamos falar de ótica não linear em cima, certo? Vou começar com a ideia de que um sistema massa-mola responde na ressonância muito fortemente, abaixo da ressonância, de frequência, ele responde, mas acima da ressonância ele não responde, de modo que quando você tem um átomo, uma molécula, o núcleo tem massa e ressonância muito lá embaixo, ele simplesmente não responde, mas o elétron tem ressonância lá no ultravioleta, então ele é capaz de responder ao laser que vem aqui. E o núcleo vibra por conta própria. Então a vibração do núcleo é própria. Tá? Aí você pega
um dipolo, se o dipolo vibra, ele emite radiação, e aí a forma como eu gosto de fazer é o seguinte, pega o dipolo, ele depende da posição do elétron e do núcleo, e aí você pega isso aqui e faz uma expansão em série, lembrando-se que o elétron depende do campo elétrico externo, o núcleo não. Certo? E aí você vai ficando com os termos de várias ordens. Certo? Na ótica não linear, você vê as ordens em função do campo elétrico. Tá? Então esse termo aqui é de ordem 0, porque não depende do campo elétrico, mas esse é de ordem 1. Então esse aqui é Q1. Esse termo tem dois campos, tem duas posições do elétron aqui, é Q2. Esse termo já é Q1. Então esse termo é linear. Esse termo daqui é Q3. Certo? E aí cada um desses termos aí vai te dando uma mistura de frequência. Então, se você... Esse daqui é absorção eletrônica, ou espalhamento Rayleigh. Esse daqui vai lhe dar o Raman, porque misturou o elétron com o núcleo. Tá certo? O do núcleo vai te dar absorção do infravermelho, e aí você pode ir tirando as ótica linear. Tá certo? A ótica linear é um fóton só entrando. Esse daqui entra numa frequência, sai na mesma frequência, chamado espalhamento Rayleigh. Esse daqui mistura o X do elétron com o X do núcleo, portanto, ele mistura o ômega do núcleo com o ômega do elétron e gera os chamados sidebands. Você tem dois processos, Stokes e anti-Stokes. No Stokes, você gera um fônon, e no anti-Stokes você rouba um fônon. E isso é muito bacana porque você tira informação sobre a vibração molecular. Certo? No nosso sistema, vocês lembram daquela grade de fração? Está aqui ela. Ó. Aqui está o pinhole. Tudo daqui para frente é confocal. Você pega esse espelho, tira daqui, manda a luz para fora, manda para o monocromadorzinho e você tira o espectro Raman. Direto daí. Certo? Para no ponto, manda fazer o espectro Raman. Certo? Mas usando outro monocromador. Tá? E com isso você também nota o seguinte, ó, no fundo, esse microscópio é uma plataforma ótica para você colocar qualquer técnica. Quer fazer espectroscopia laser? Certo? Vai fazer na varredura do laser, só que resolvido espacialmente. Certo? O que você ganha é a resolução espacial desse nosso amigo aqui. Agora, pega o termo que tem x elétron ao quadrado, você pode mandar duas ondas, e aí você pode misturar as frequências, fazer a soma de frequências. Certo? Se uma for igual à outra, você gera o segundo harmônico, certo? E você pode tirar a diferença de frequência. No caso da gente, a diferença de frequência vai cair lá no infravermelho, não é interessante. Mas a soma e o segundo harmônico são interessantes. Pega o termo que vai com o x do elétron ao cubo, pega a onda incidente, 1 elevado a i ômega t, e eleva ao cubo, você tem 3 ômega. Certo? E aí você tem o seu terceiro harmônico. Como o nosso laser varia de 680 até 1000, uns lasers vão a 1064, outros a 1040, certo? A sua região do segundo harmônico vai estar aqui entre 320, 330 a 550, e a outra região vai estar bem no ultravioleta, certo? Que é a região do terceiro harmônico. E você agora, simplesmente, pôs o laser de frente segundo no microscópio, segundo, sai de graça. Terceiro, sairia de graça se a ótica do microscópio não cortasse o ultravioleta. Certo? Ali é onde morre o perigo. Certo? Você tem que se livrar de tudo que corta. Normalmente eles fazem o microscópio para transmitir de 350 nanômetros para cima. Certo? E aí você começa, ó, essas fibrinhas verdes aqui são fibras de colágeno, certo? Num fibroma do coração. Num duto mamário, a gente tem terceiro harmônico marcando o núcleo, e o vermelho aqui são as fibras de colágeno. Esse músculo aqui veio da Mariana Zatz. Você tem núcleo, fluorescência e segundo harmônico marcando as coisas. Isso aqui é uma pena de lula. A gente está pegando o sinal transmitido e refletido. Isso depende da espessura do seu gerador do segundo harmônico. Eu posso fazer detecção não descanned. Tudo que for de não linear vale aquela regra do processo. Então eu posso pôr não descanned para transmitido ou refletido, e você tira várias informações. Uma das informações importantes que se percebeu foi o seguinte, ó, câncer. Quando o tumor está circundado, o colágeno forma o que chama de matriz extracelular. Ele liga as células. Quando ele se organiza tangencialmente à superfície do tumor, é muito difícil as células cancerosas fugirem daqui. Quando vai dar metástase, ele se organiza perpendicular. A célula usa o próprio colágeno para migrar.
além de... Então, e você pode ver essas coisas todas juntas. Mais o FLIM e mais a fluorescência, porque sai junto, é só você detectar com detetores diferentes. Certo? Tem um outro processo de terceira ordem que mistura com os fonos. Pega esse termo aqui, ó, tem o X da letra ao cubo, e aqui tem um X do núcleo. Portanto, aqui mistura com a frequência do fono. E a gente pode gerar dois processos aqui. Um em que pega a frequência do laser mais a frequência do fono, e o outro que pega a frequência do laser menos a frequência do fono. Esse é chamado de anti-Stokes, esse é chamado de Stokes. O processo é coerente, o processo coerente aumenta muito o sinal, certo? Basicamente, a diferença entre o incoerente e o coerente, no coerente eu somo todos os campos elétricos e depois elevo a N. Certo? Então, soma primeiro e depois eleva ao quadrado para tirar a potência. Certo? Se todos são iguais, você teria N vezes o campo elétrico, elevando ao quadrado, você tem uma coisa proporcional a N2. No processo não coerente, ao fazer a média de dois campos elétricos de moléculas diferentes, vai a zero. Então, seria como se você somasse as intensidades. Então, isso seria proporcional a N vezes a intensidade de uma molécula, enquanto que no coerente é N2. Certo? O processo cresce muito fortemente. O sistema de Carr, apesar de envolver o fono, ele é elástico, ou seja, não libera energia para o sistema. Você começa com o fóton de energia mais alta, o fóton de energia mais baixa. A diferença entre os dois é exatamente a frequência do fônon, certo? Aí aqui geraria um fônon. Esse fônon é usado no processo seguinte, no processo anti-Stokes, e você termina com esse sinal azul aqui. O outro processo, você começaria do nível excitado vibracional e terminaria no nível excitado vibracional. Então, apesar de envolver um fônon, ele apareceu e desapareceu simultaneamente do sistema. A outra forma de você pensar é o seguinte: põe dois lasers e aí faz o batimento deles coincidir com a vibração molecular. O núcleo não vibrava porque a frequência era alta demais, mas com o batimento ele força. Então você força os núcleos. Então você põe todas as moléculas em fase. Certo? Aí você transforma no processo coerente. Ok? E aí você amplifica o Raman por um fator de, no mínimo 10 a 4, tipicamente 10 a 6, 10 a 7. O Raman, se você demorar 10 milissegundos por um pixel e tentar fazer uma imagem boba de 1 megapixel, você demoraria 3 horas. Aí, se você amplifica isso por 10 a 6, você tira em questão de segundos. Você tira o Carr em questão de taxa de vídeo. Certo? Você faz tão rápido quanto o vídeo. O vídeo são 34 segundos. Na realidade, você faz isso com uma taxa muito maior. 100, 200, 300 quadros por segundo. Se você usar o Carr. Então, ele é excelente exatamente quando você quer fazer imagem. Para isso, você precisa de dois lasers com comprimentos de onda diferentes, de tal forma que você possa sintonizar, sintonizável e sincronizado no tempo. Certo? E você tem que ter certeza de que um não vai chegar na frente e o outro depois, temporalmente. Você tem que acertar os dois no tempo. Então tem que acertar a frequência e você põe uma linha de atraso e mexe com os dois. A gente tentou fazer com dois lasers de tantos safiras, com um sistema de lock-to-clock, foi um lixo. Certo? Você mantinha os lasers, chegava perto, eles perdiam. Nunca funcionou que prestasse. Então a forma é, usa um laser de bombeio, passa num OPO, passa no outro OPO, aqui geram dois sinais, o signal e o wire, aqui também, os dois estão sincronizados no tempo, aí você junta os dois e manda para o microscópio. Certo? E põe linhas de atraso, para garantir que os dois chegam no mesmo tempo na sua amostra. E aí, com isso, a gente tirou o nosso primeiro Carr, certo? Em tempo real, aqui é uma artéria do pulmão, vocês estão vendo, tá certo? Isso aqui é bom para ver lipídio. Todo mundo quer fazer o primeiro teste de Carr, vai no açougue, compra orelha de porco, em vez de usar na feijoada, põe no microscópio, certo? É cheio de célula com lipídio, certo? E aí você faz a imagem. Isso aqui é uma imagem típica do pessoal de Raman, normalmente comprometem a resolução para não demorar tempo demais. E quando a gente fez essa imagem, apareceram essas linhazinhas verdes aqui, ó. Certo? A gente colocou naqueles conjunto de detetores, uma rede de detetores, e vimos o Carr em 600 e pouco, onde ele devia estar, e apareceu um outro comprimento de onda. Não demorou muito, a gente percebeu, o Carr está aqui, ó, e aquela imagem verde estava aqui. Dá uma olhada, calcula, isso aqui é a soma de frequência dos dois lasers. Muito mais intenso do que o segundo harmônico, tinha um laser em
64, o outro laser 818. O segundo harmônico do 818 não aparece aí. O do outro apareceria, mas muito mais fraco do que esse sinal. Certo? O laser é de picosegundos por causa da largura de linha, para ficar menor. Certo? E aí a gente percebeu, tapa um laser, some aquele sinal, tapa outro laser, some, então depende dos dois, mexe no atraso entre os dois, some o sinal. Certo? E o sinal foi extremamente intenso. A gente não esperava um sinal de soma de frequência tão intenso. A gente sabe que é intenso, porque I1 mais I2 ao quadrado, o termo cruzado tem 2I1 e I2, então seria o dobro. Certo? Mas aqui foi muito mais do que isso. Ele deve ter entrado em ressonância eletrônica em algum lugar. E aí, isso aqui está mostrando, ó, o CAS, a bainha de melina dos nervos, e o soma de frequência vê basicamente o que o segundo harmônico vê, as fibrilas de colágeno. Você simplesmente tira ele de graça. Certo? Nós temos uma técnica de pôr uma força atômica com um chip metálico, isso aí amplifica o campo eletromagnético no chip, e a gente ganharia a resolução de 10 nanômetros, mas quase de contato, porque o chip tem que estar muito próximo. Certo? E uma outra técnica, em que, se você souber que o sinal vem de uma única molécula, você ajusta isso com um feixe de Ayre ou uma gaussiana, e você acha o centro desse ajuste com uma precisão muito maior do que a largura. A largura é os 250 nanômetros da difração óptica. Certo? Então, para isso, você tem que ter certeza de que o sinal vem de uma única molécula. Você não pode ter duas moléculas próximas. Então, você tem que acender e apagar, acender e apagar, acender e apagar as moléculas, para você depois sair construindo. Certo? E a gente usou simplesmente o fato seguinte, joga um bocado de luz na molécula, daqui a pouco elas começam a piscar. Certo? Detecta com uma câmera muito rápida e subtrai um quadro do outro. E a partir daí você faz o ajuste. Certo? E aí você vai formando. Quer fazer uma imagem melhor? Você tem que continuar o processo. Certo? Com isso daqui, hoje, com resolução de 20 nanômetros no plano XY, 60 nanômetros no plano Z, tá certo? Você pode acompanhar o movimento de uma única molécula. Uma única molécula, certo? Com até 3.000 quadros por segundo. Certo? Se você quiser o panorama inteiro, você vai demorar muito mais. Mas se você só quer olhar aquela molécula, para onde ela vai, então o meu aluno, que agora é professor da Unicamp, o André, foi trabalhar lá no Illinois com o Paul Selvin, e eles foram trabalhar exatamente em acompanhar uma única molécula. O Paul Selvin sofreu um acidente e resolveu trabalhar, ele trabalhava com esses motores, foi ele que mediu isso aqui. Mas depois que ele sofreu esse acidente, aí ele resolveu trabalhar com a parte de neuro. E ele está super interessado nos sensores aqui, nas moléculas que fazem a conexão neuronais. Certo? E o André, isso aqui é uma única molécula observando aonde ela está ao longo do tempo. Tá certo? Com os dois, tem as duas moléculas que fazem a conexão do neurônio. E com isso ele olha aonde ela está difundindo em torno da sua movimentação. Tá? Então, com isso, vocês perceberam que dá para a gente ir numa única molécula, far field, sem chegar perto nenhuma coisa, certo? E observar, em função do tempo, o movimento dessa molécula. Certo? E se ela começar a vibrar entre si, você pode ter frete interno da molécula. Um corante aqui, outro corante ali, quando se aproximar, isso aí aparece. E a gente pode construir uma ferramenta, no caso, a gente está dando exemplo, a nossa ferramenta foi implementada na plataforma Confocal, com resolução em 3D, e também você pode fazer time-lapse, então você vai observando durante 3, 4, 5 dias algo acontecendo para o processo lento. Tem fluorescência, single photo, multifoto, e tudo que tiver a palavra F, FLIM, FCS, isso aqui é fluorescente, correlate espectróscope, FRET, que eu não falei, ótica não linear, segundo harmônico, terceiro harmônico, Raman e CARS. Pode botar o chip enhancement, mais a pinça ótica, então você pode manipular, pode cortar, e tudo isso controlado em temperatura e atmosfera. Certo? E aí tem gente, mas vocês viram lá pelo aquele Infabic que a quantidade de gente envolvida é tão grande, se a gente for falar os nomes, certo? Ficaria muito grande. Então, com isso,
Eu agradeço a atenção de vocês. As perguntas vão ter que ficar para o intervalo. Um aviso, depois da sessão